Olá, pessoa guerreira, tudo bem com você? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre conflito. Se você quer entender como que a gente pode proceder para resolver ou para ponderar um conflito, para mediar um conflito, você está no lugar certo. Se você está chegando aqui agora, muito prazer, meu nome é Simone, sou profissional de recursos humanos, palestrante e analista comportamental. Eu estou focada no desenvolvimento de pessoas há 10 anos. Se você gosta de conteúdo de desenvolvimento e motivação, seja muito bem-vindo. Eu idealizei esse canal para você, então já se inscreve que aqui a gente só fala de coisa boa e cresce junto. Eu sou Cibenassi e esse é o canal motivacional Levanta Daí. Geralmente, o conflito acontece porque o que é o conflito? São quando duas cabeças ou mais pensam de formas diferentes, querem coisas diferentes e brigam, teoricamente, por coisas diferentes. O que geralmente a gente pode entender por iniciar um conflito? Quem inicia geralmente está insatisfeito com alguma coisa, ou com alguma situação, ou com alguém. Geralmente essas pessoas que iniciam um conflito, elas se sentem compreendidas, se sentem mal, se sentem não ouvidas. Inclusive, nós já falamos sobre compreender para ser compreendido neste vídeo. Depois você dá lá uma olhadinha porque ajuda muito nas relações humanas. Conhecer o ser humano, que está nesse outro vídeo aqui, o comportamento humano, também ajuda. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece o ser humano e a gente consegue conhecer o outro e mediar esse tipo de situação. Eu não vou te dizer que é fácil, não é fácil. Sim, é trabalhoso, mas sim, é possível. Ou pelo menos nós temos que fazer a nossa parte e tentar ao máximo para que a gente consiga mediar e viver em paz, que é o que todos nós queremos, né? Às vezes também um conflito, ele pode iniciar por uma pessoa que quer poder, uma pessoa que está num ambiente onde ela não tem a devida atenção que ela deveria e outra pessoa tem. Isso pode ser em casa, isso pode ser no trabalho. Então inicia-se ali um conflito interno e depois, quando é exteriorizado esse conflito, aí vira um problema, porque envolve outras pessoas e aquela tal da cabeça quente. Nós temos que esfriar a cabeça, como já diz, né, os sábios, para que a gente consiga conversar de uma maneira saudável, dialogar. Mesmo que a gente esteja muito nervoso, o ideal não é conversar nesse momento, é conversar depois. Então aqui eu vou dizer algumas sugestões que eu uso, que eu estou aprendendo a usar cada vez mais e que pode ajudar você em um momento como esse. Quer acompanhar comigo? Então vamos lá. Primeira coisa, quando existe um conflito é necessário haver uma conversa. Então mesmo que não seja, a gente tem o costume de esperar, né? Tem que vir a pessoa porque ela que tá errada, porque ela que tá chateada. Não, se você pode iniciar a conversa, inicie você. Chame essa pessoa para uma conversa. Se é importante para você mediar, resolver o conflito, chame essa pessoa para uma conversa. Não fique esperando aquilo aumentar, porque aí pode ser tarde demais. Então, iniciada a conversa, ouça. Por quê? Geralmente a gente tem tendência a discutir em um conflito. Isso não é bacana porque ninguém vai ouvir ninguém. E lembra que você precisa aprender a ouvir as 5 maneiras de escutar mal, que eu já ensinei no vídeo aqui do canal para você, vou deixar aqui na descrição. É importante ouvir. Então fique calado e dê atenção a que outra pessoa está falando. Ela está com um conflito interno, ela precisa exteriorizar e dizer qual é o ponto de vista dela, o que está chateando ela. Então deixa ela se expressar, ela conversar. Se você começar a ouvir a pessoa com atenção, com calma, ela vai começar a se acalmar. Faz esse teste, em um momento que você está conversando com alguém que essa pessoa se altera, começa a gritar, começa a falar um pouquinho mais baixo. Você vai ver que essa pessoa ela baixa o tom de voz automaticamente. Então é importante alguém nesse conflito, alguém nesse diálogo, alguém nessa conversa, ter um controle emocional maior. Se forem 2 pessoas ou 3 ou 4 descontroladas, não vai existir nenhuma resolução do problema.
Outra coisa muito importante, não interrompa a pessoa quando ela está falando, porque você corta o raciocínio dela e ela já está num estado emocional nervoso. E aí se você interrompe, é complicado, porque essa pessoa ela pode simplesmente falar: você não quer me ouvir, então eu não falo mais nada. Por quê? Muitas vezes, se você vê que você está nervoso, você vai querer interromper porque você já quer resolver aquilo na hora, você já quer responder aquilo que aquela pessoa está falando na hora. Por isso que é importante você ouvir tudo. Se você ouvir com atenção, você vai gravar as coisas que a pessoa está falando. Depois você repete para ela: deixa eu ver se eu entendi. Então você disse isso, você está sentindo isso. A conversa, ela resolve muita coisa e ela evita muito conflito. Todas as pessoas desse mundo deveriam entender que a comunicação ela é essencial, ela não é opcional. A gente tem boca para falar, a gente tem raciocínio para pensar, a gente tem inteligência para direcionar. Então é importante se comunicar. Não espere que a outra pessoa entenda uma coisa que você não explicou ou que a outra pessoa adivinhe. Porque a bola de cristal não é para todos, né? Tem gente que sabe lá, diz que sabe usar. Mas a gente não tem bola de cristal. Eu não tenho, então eu preciso ouvir o que a outra pessoa tem para me dizer. Então queira ouvir e entender. Não interrompa o que a pessoa está falando. E outra coisa muito importante que eu já falei aqui em outros vídeos, é empatia. Se coloque no lugar da outra pessoa. Não ache que só você é vítima, que só você tem problema, que a outra pessoa não te entende. Tentou entender a outra pessoa? Se não tentou, faça isso, porque você vai ver que vai ficar muito mais fácil se você se colocar no lugar dela. Você não precisa concordar. Empatia é você tentar sentir o que ela está sentindo através do ponto de vista dela. Precisa se exercitar isso. É para o seu próprio bem, para o bem da paz de espírito da onde você está, seja no ambiente de trabalho, seja em casa. Então vale a pena a gente tentar desenvolver esse nosso lado empático. Então, a terceira sugestão para mediar nessa linha: pare, converse, escute, não interrompa. Então já é a quarta. Use a empatia. Se coloque no lugar da outra pessoa. Você tem a sua opinião, ok, você não precisa concordar, como eu já falei. Mas é importante que você entenda que ela tem um ponto de vista diferente do seu. E isso faz toda a diferença num momento de diálogo, num momento de conversa. E aí, depois que você avaliou todos os pontos que a pessoa colocou pra você e tudo mais, admita aquilo que você errou. É importante que você entenda. Se é em uma relação, por exemplo, você e uma outra pessoa, essa outra pessoa ela vai colocar pontos que deixam ela chateada, que de repente é realmente uma falha sua. Então assuma as suas falhas, porque é só assim que a gente cresce. Quando a gente assume as nossas falhas, a gente está abrindo uma porta para o aprendizado. Se eu não acho que eu erro, como que eu vou aprender? Como que eu vou me desenvolver? Como que eu vou crescer como pessoa? Eu não estou nesse mundo para estagnar. Eu, Simone, não estou. Então, o mais importante agora é entender que a gente precisa desenvolver. Então, a partir do momento que a conversa se iniciou, que você ouviu tudo que tinha para ouvir, entenda qual parte é a sua e qual parte é da outra ou das outras pessoas. É muito feio quando uma pessoa está tentando falar e a outra fica tesourando o que ela quer dizer, joga para ela a responsabilidade e simplesmente bate a porta e sai correndo. Eu já fiz muito isso. Porque quando a gente não tem desenvolvida a inteligência emocional, se você é dessa forma, você vai entender o que eu tô falando. Aquela angústia da pessoa não te compreender vai tomando conta de você, você quer sumir, você quer correr. Ou tem gente que parte pra cima da outra pessoa, tem gente que desmaia. Eu já desmaiei de nervoso. Porque a gente precisa aprender a lidar com esse tipo de coisa. E a gente vai aprendendo junto aqui. Então, a partir do momento que a gente consegue aprender, a gente vai conseguir mediar, melhorar situações de conflito. Porque não precisa ser aquele barraco, sabe aquele barraco? Tem muita gente que gosta, que faz de propósito, mas tem gente que não faz de propósito. Tem gente que faz porque é a única forma que tem de expressar o que está sentindo, de simplesmente explodir. E é errado ou certo? Não é essa a questão. É o que faz mal pra você. Muitas vezes a gente explode mesmo, porque aquilo toma conta da gente. É o racional
junto com o emocional, e aí quando o emocional vem nessa proporção, ele cobre totalmente o racional. A gente não pensa, a gente não respira, a gente simplesmente quer sumir, quer gritar, quer... Então cada um lida com uma situação de estresse de uma maneira diferente. Mas quando a gente fala de conflito, a gente fala de mais de uma pessoa. E quando a gente fala de mais de uma pessoa, se é importante pra gente, ou pelo clima organizacional da empresa, ou pelo clima dentro de casa, ou pelo clima em família, é importante a gente manter ali a boa vizinhança, né? A gente não pede para que as pessoas se amem, infelizmente, porque isso seria muito mais fácil, né? Mas sentimento a gente não cobra, é natural. A gente não pede para que as pessoas se amem, só se respeitem. A partir do momento que você entende o outro, você começa a respeitá-lo e você começa a conseguir exigir respeito. Porque quando a gente exige é porque a gente faz. A partir do momento que você exige uma coisa que você não faz, é muito complexo, porque ninguém vai te ouvir. Se você exige pontualidade e você não tem nenhuma, a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, quem é você para me pedir isso? Se você é uma pessoa que exige honestidade e é desonesto, é a mesma coisa. Se você exige postura, ética, e a outra pessoa vê que você não tem isso, você não tem credibilidade nenhuma para pedir nada. Então a gente precisa cuidar primeiro do nosso, para depois a gente cobrar. Por isso que é muito complicado cobrar. Quando você não gostar de alguma coisa, pra gente finalizar, não cobre a pessoa. Fale pra ela que isso é importante pra você. Olha, fulano, eu tô te mostrando que pra mim me magoa. Eu sei que pra você é diferente porque você pensa diferente, mas isso me magoa. E se eu sou importante pra você, pensa sobre o assunto. Porque você não precisa fazer dessa forma, porque dessa forma me magoa, faça de outra forma. Então quando as pessoas se olham nos olhos, conversam, se gostam ou se respeitam, tudo fica muito mais fácil numa gestão de conflitos. Uma outra coisa que eu, Simone, não concordo, um mediador. Sabe o que parece? Mãe separando irmãos. Quando você tem mediador nesse sentido, tá? Você tem lá, imagina a cena, duas pessoas adultas que estão ali muito nervosas. Elas precisam resolver, elas. Ah, Simone, mas às vezes a pessoa não tem controle, tem que ter uma pessoa com controle no meio. A pessoa que não tem controle, ela não pode estar em conversa com outra pessoa que não tem controle. O mediador vai apanhar. Ninguém vai estar ali ouvindo. Primeiro porque, vê se você concorda comigo, a pessoa que está nervosa, ela está querendo atacar a outra pessoa que está lá, com palavras, às vezes até fisicamente, e tem uma pessoa no meio, isso vai deixar ela mais nervosa. E outra, ela vai entender que aquele outro ser humano que está ali na frente dela não tem nenhuma condição de ter um controle sozinho, precisa de uma pessoa no meio, de lá para cá é igual. Por isso que eu digo que o melhor é conversar quando não se está mais tão nervoso. Porque aí, quando a gente está nervoso, é melhor a gente não falar. Porque às vezes a gente fala coisa que a gente se arrepende no momento de nervosismo. E tem muitas pessoas que acham que o que a gente fala no momento de nervosismo é o que é verdade. Não é. Às vezes, muitas vezes, pensa o seguinte, muitas vezes a pessoa fala pra você uma coisa que ela sabe que te magoa. Mas não é o que ela acha. Ela só quer te magoar naquele momento. Então ela vai lá e já dá uma. Mas é uma bem no meio do peito, que é pra te derrubar. Mas é porque ela tá nervosa. Não é porque ela acredita naquilo. Tanto que muitas vezes, não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes a pessoa vem pedir desculpa e falar, ai, não era isso que eu queria dizer, eu entendi que eu tava brava ou bravo, enfim. E a última coisa que eu tenho pra te dizer, independente de ser em casa, no trabalho ou no mundão aí afora da sua vida, entenda o seguinte, como eu disse nesse vídeo, o ser humano, ele tem vários lados. Né? Não são duas caras, não veja de forma pejorativa, eu tô dizendo vários lados, por quê? Porque tem muitos talentos e tem muitos comportamentos negativos, que às vezes é só uma questão de melhorar essa situação, né? Então, olhe, para finalizar um conflito, olhe o que aquela pessoa tem de bom, porque tudo que acontece no seu corpo sai daqui. A gente já conversou sobre isso. Tudo que acontece do seu corpo sai da sua cabeça. E se você ficar pensando, faça o teste, tá? Mais rapidinho que é pra você não sofrer. Se você fica pensando em uma coisa ruim que aquela pessoa fez,
você vai ficando com mais raiva, mais magoado, mais magoado. Se você começa a pensar nas coisas boas, começa a vir aquela sensação de saudade, aquela sensação boa. Isso a gente faz também com os filhos da gente, né? Longe de mim querer ensinar qualquer pai e mãe, porque eu também tô precisando aprender muita coisa. Mas, no momento que a gente fica muito bravo e brava com os filhos, eu pelo menos aprendi essa técnica. Tudo que eu tô falando aqui pra você é uma técnica, são técnicas, tá? Não é o que eu acho. Algumas coisas é o que eu acho, mas a maioria é técnica. O que eu acho, eu falo eu, Simone, tá? Pra você entender o que é eu, Simone, e o que são técnicas que, se você pesquisar aí, estudiosos, você vai ver que são coisas aplicadas realmente na vida. Se você pensar coisas ruins, você vai lembrar e sentir coisas ruins. Se você pensar coisas boas, você vai sentir coisas boas. Então, referente aos filhos, quando a gente tá muito bravo, a gente faz o quê? A gente lembra de uma gracinha que fez quando era pequenininho, ou de alguma coisa boa que fez, para que a gente não se exceda. Porque se a gente for se exceder da maneira que a gente fica nervoso, que a gente fica nervosa com eles, é capaz da gente machucar eles e a gente. Então, com palavras, até aquelas chineladas, né? Que eu não acho errado, porque eu fui criada assim e hoje eu sou quem eu sou graças à educação que os meus pais me deram. Cada pai, cada mãe faz de uma maneira, da melhor maneira possível, né? Quem é pai e mãe de verdade, que a gente sabe que tem aí a galera que não é pai e mãe de verdade. Tô falando dos de verdade, que aqui a gente só faz coisa de verdade, tá? Então, quem é pai e mãe de verdade, pensa sempre no melhor e tem aquele amor que não deixa, de repente, ser um pouco mais duro, um pouco mais rígido, ou o contrário, tem aquele amor que faz com que você seja tão rígido a ponto da criança pensar que você nem gosta dela, mas é amor, é o jeito de cada um. Então, quando a gente entende o jeito de cada um, tudo facilita. Então, olhe o lado bom daquela pessoa ou daquelas pessoas que tá em conflito. Aí você fala assim pra mim: ai, Simone, eu odeio essa pessoa, não tem nada de bom nela. Tem. Eu queria te contar que tem. E talvez o que você menos goste na pessoa é o que ela tem igual a você. Então é uma característica nela, sua, que você vê nela. Isso faz com que você não goste, porque provavelmente é uma característica negativa. Pensa nisso, porque isso é um estudo e isso é comprovado. Muitas vezes aquela rixa que você tem com a outra pessoa é porque ela tem uma característica sua que você não gosta. Então você se vê ali inconsciente, é no inconsciente. Você não vai ver ela fazendo uma coisa que você faz, que você curtiu, que é da hora. Não. É alguma coisa que lá dentro você não gosta e a pessoa tem. E aí você acaba se sentindo mal. Então pensa que você é um ser humano, a outra pessoa é um ser humano e a gente não precisa viver em conflito. Aqui nós somos seres humanos em evolução. Eu acho que as pessoas serem educadas não é elas serem falsas. As pessoas não dizer aquilo que elas pensam só porque vai machucar outra pessoa, não é ela ser falsa. É ela controlar o que sai da boca dela, porque o que sai da boca é o que tá dentro. Então, se for muito podre, dentro tá podre. Então, se eu sei que eu vou machucar alguém, por que eu vou falar, né? Então, isso num momento de conflito pode acontecer, porque a gente se exalta e aí a gente acaba falando. O que acontece comigo? Eu falo o que eu penso. Eu falo o que eu penso. Eu não quero machucar, eu não tenho... Isso não é meu, desde que eu nasci. Eu não tenho essa vontade, nem essa necessidade, nem esse comportamento de querer machucar a outra pessoa. Por mais que ela faça pra mim coisa errada. Por mais que ela pise na bola, por mais que ela dá aquelas, né, facadinha pelas costas e tudo mais, eu não consigo ter essa conduta de machucar o outro. Machucar a outra pessoa me faz mal. Eu, Simone, me faz mal. Então isso pra mim já é mais fácil. Por isso que eu acho que é importante eu vir passar isso daqui pra você. Porque é uma coisa que eu pratico, porque é meu. Então, a partir do momento que você entra com amor ao ser humano em uma discussão, em um conflito, em um diálogo, tudo tende a dar mais certo. Simone, pode ser que não dê? Pode. Com certeza pode.
mas você sabe que você fez o seu melhor, você sabe que você foi controlado, você sabe que você pensou no outro, você sabe que você teve empatia, você sabe que você ouviu, você sabe que você compreendeu, você sabe que você não interrompeu, você sabe que você viu o melhor que aquela pessoa tem. Se mesmo assim aquela pessoa quiser se afastar de você, talvez seja porque não é pra ela estar do seu lado, porque você também tem que mendigar amor, mendigar, seja lá que sentimento for. Isso é uma coisa que tem que ser recíproca e natural. A partir do momento que a gente vê que a gente não tem aquilo, imagina você ficar com uma pessoa do seu lado ali por dó. Nunca, nós não temos essa necessidade. Nós temos que nos amar a ponto de saber que a outra pessoa tem que merecer a gente. E que a gente também precisa merecer as coisas boas que tem na outra pessoa. Então, a partir do momento que aquela pessoa quis ir embora, vá com Deus. A partir do momento que ela viu que você vale a pena, ou que vale a pena ter a sua amizade, que vale a pena trabalhar do seu lado, ótimo, você conseguiu. Se ela não vê, não é culpa sua. Você fez o que você se propôs a fazer, você conversou, dialogou, né? Tem algumas pessoas que elas acham que por elas terem o dom do diálogo, já da fala bem e tudo mais, já é o que conta, não, o que conta é o caráter. Não vai falar com uma pessoa, ai, tô te entendendo e tudo mais, e ali por trás você tá maquilando tudo. Existem essas pessoas, elas vão conversar com você, aí tá te falando tudo que você quer ouvir. Aí por trás ela já tá maquinando tudo que ela vai falar, ela já tá pensando ao contrário do que ela tá falando. Isso é falta de caráter. Isso são valores inversos, né? Então a gente precisa entender que precisa de verdade para resolver conflitos, tá certo? Então, hoje, o nosso momento reflexão foi o vídeo todo, tá? Eu não fiz roteiro para esse vídeo, claro que eu pesquisei, e é uma coisa que eu estudo, que eu pratico na minha vida. A gente tem problemas mesmo assim. A gente tem conflitos mesmo assim. E é tão difícil você lidar com os conflitos sabendo, conhecendo, amando. Imagina não tendo nada disso. Por isso que eu achei importante vir aqui falar isso tudo pra você, tá bom? Agora levanta, levanta, levanta daí e vai treinar para resolver conflitos. Esse é mais um aprendizado. Espero que tenha feito sentido para você. Caso sim, curte, compartilha com pessoas que de repente precisam de uma ajuda nesse sentido. Precisam aprender a ouvir, precisam aprender a ter empatia, precisam entender por que isso é importante. Não. Precisam entender por que isso é importante e eu tenho certeza que você entendeu. Então, se você entendeu, tem empatia por mim, curte o vídeo, tá bom? Compartilha. Então, o que eu tenho pra te dizer, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e até!